Mas tudo bem? Vou fazer um videozinho para explicar mais ou menos como funciona esse cadastro que você precisa fazer, tá? Então, assim, como funciona? No caso da CNC, ela já estando cadastrada no sistema, se você não cadastrou ainda, você pode ver o vídeo da parte de cadastro de equipamentos, que já vai trazer todas essas informações, mas se você já cadastrou, você já indica o valor da hora corte, ou vínculo, rebaixo gravação, né, o valor da usinagem que você quer fazer. E com isso, quando você indica isso, ele já vai ficar vinculado para saber que para cada hora tem o X valor que você colocou. A partir disso, o sistema já começa a fazer, ele já sabe qual que é o parâmetro que você quer cobrar, e agora você vai ter que indicar quanto tempo você leva para fazer a usinagem de cada material. Por exemplo, vou colocar aqui a laser. Aqui no reloginho onde eu cliquei, eu vou colocar quais são as matérias-primas que passam pela usinagem. Por exemplo, eu corto, vou colocar coisa de 3 milímetros. Eu corto chapa de ACM de 3 milímetros. E essas de acrílico também, todas passam pelo mesmo tempo. Eu posso selecionar mais de uma vez. E aí, vamos dizer que é o corte que eu estou colocando. Eu tenho que indicar quanto tempo leva, quantos minutos leva para cortar um metro linear, para fazer uma linha reta de 1 metro. Quanto tempo leva para minha laser fazer? E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, 5 minutos. Feito isso, eu incluo, que ele já vai incluir todos os materiais aqui. E aí o sistema já tem um parâmetro de quanto tempo leva para cada metro linear. Feito isso, quando eu for puxar um item lá no meu orçamento, o sistema já vai fazer a precificação direto em cima dos custos. Isso eu já estou falando do caso que eu estou vendendo o material já com corte. Então vou puxar, por exemplo, a minha chapa de ACM. Vou colocar uma de acrílico aqui. Vou puxar aqui o corte na laser. E aí eu vou colocar qual o tamanho, né? Vamos dizer que é uma chapa de 2 por 1. Tá? Aqui está em centímetros, vou colocar 200 por 100. E aí eu posso, como eu não sei o tempo, eu posso colocar qual que é o perímetro total, qual que vai ser o corte, o perímetro total do corte. Então a faca de corte, eu posso adicionar aqui a faca de corte direto aqui, que o sistema já vai fazer a cobrança desse valor. Ou eu posso jogar no Corel, do Corel Draw, que ele já traz qual que é o perímetro total, quantos metros tem do corte. Então o desenho é um dragão. Aí eu jogo no Corel, ele vai trazer quantos metros de perímetro total vai trazer, né? E aí vamos dizer que isso aqui deu 10 metros. Eu indico, vou colocar usar tempo, e aí ele já vai fazer a precificação. Aqui ele já colocou qual que é o tamanho da chapa, colocou o perímetro total, e aí já me deu um preço de venda. Se eu for abrir aqui, ele já vai trazer toda a composição. Esse custo aqui é o custo de matéria-prima, que é a chapa de acrílico já vai estar aqui com o corte. O sistema vai calcular o quanto que eu vou usar de matéria-prima, vai pegar o quanto que eu pago no método da matéria-prima e vai trazer todo esse custo. E aqui ele vai trazer o valor de usinagem, que é o valor que eu estou cobrando do corte. Como que ele chega nisso? Ele chega em cima do cálculo que eu indiquei. Por exemplo, eu falei que eu levava 10 metros lineares esse produto, essa matéria-prima. Se para cada metro linear são 5 minutos, então seriam 50 minutos de tempo de usinagem. Por isso que o sistema calculou aqui R$ 100 de cobrança do valor de usinagem. Esse valor aqui já vai direto para a sua margem líquida. Tá? Então, com matéria-prima, seria dessa forma. Se você só quer vender o corte sem nada, só vender o corte, aí já muda um pouquinho o procedimento. Vou voltar lá para o cadastro, e aí, ao invés de eu usar a parte da laser direto, se eu só quero vender o corte, eu vou puxar o corte como se fosse a minha própria matéria-prima. Então, vou cadastrar a matéria-prima como se fosse corte. Ou um produto. Também pode dar o mesmo resultado, tá? Vou colocar aqui corte. Corte router, corte laser, o que for. Eu vou indicar isso. E aí eu posso indicar tanto por área, né, por metro quadrado, quanto por unidade, se eu quiser também, né? Qual que vai ser a indicação. E aqui, se eu tiver, como eu não tenho um custo de corte, né, além da energia, coisas nesse sentido, eu vou colocar 1 centavo só para ficar vinculado. E aí eu vou avançar e aqui no campo do venda direta eu vou colocar o preço que eu quero cobrar. Por quê? Porque eu estou vendendo o corte como serviço direto. Eu já quero vincular ele a um serviço. Esse item eu posso indicar aqui um preço final zerado. Por quê?
Porque esse item do corte router eu também vou vincular aquela router para poder ficar vinculado com o equipamento. Então vou indicar aqui permitir usinagem, vou permitir que ele passe no corte. Salvei e aí eu vou fazer aquele mesmo processo que eu tinha feito com outro equipamento. Venho aqui, vou na router agora, por exemplo, e aí eu vou puxar aqui o meu corte router, vou falar quanto tempo que leva para fazer um corte, aí vou colocar os mesmos 5 minutos, por exemplo, vou incluir e ele já está vinculado. Então quando eu for agora no meu orçamento, né, comercial, orçamentos, tudo mais, eu venho aqui, venho em venda direta, puxo meu corte router, puxo o meu equipamento, que é a minha router, essa aqui, e aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar 2x2. E o perímetro total é tanto, 3 metros, por exemplo. Vou usar o tempo e aí ele vai fazer o mesmo procedimento. Nesse aqui, como é só o serviço de corte, minha matéria-prima vai ficar com custo de 1 centavo. Enquanto aqui ele já vai cobrar o valor da minha usinagem. Ok? Se tiver dúvida, você pode me retornar aí no chat que eu tiro sua dúvida.